meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais esse programa, Família Dom de Deus. Eu sou a Sirlene, nós somos casados há 13 anos, 14, sempre erro. Mas nós dissemos isso por quê? Porque nós vamos continuar, né, o vídeo anterior falando sobre a família. Né? Então nós dizemos que nós somos casados há esse tempo, né? Para que vocês saibam, né? Porque nós falamos sobre família. É um tema que nós gostamos muito e que Deus nos dá essa oportunidade. E nós nos alegramos com essa oportunidade. Dizemos aqui, quero começar a dizer que hoje nós estamos gravando o programa no dia de sábado. O primeiro sábado do mês de agosto. E nós queremos, então, rezar. Consagrando, então, essa nossa partilha à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu me lembrei que hoje é primeiro sábado do mês, porque eu me lembrei da liturgia de hoje e da liturgia desses dias, né? Que nós lemos Jeremias e de todo o sofrimento e de todo sofrimento, toda a perseguição, né? Da prisão, porque ele é profeta e ele anuncia o que Deus pede para ele anunciar. E diante deste mundo moderno, onde a família sofre tantos ataques. E a família sofre ataques não é de hoje. A gente vai vendo as encíclicas sobre a família, a encíclica que eu nunca tinha lido, né? Eu já tinha ouvido falar, mas a Casti Canubi, onde o Papa escreveu em 1930. Olha, em 1930. E existem encíclicas antes delas, né? Antes dessas, falando sobre a família. 1890, né? Falando sobre o matrimônio. E quanto tempo faz que o demônio quer destruir as famílias? E eu acho que, nossa, hoje em dia, por causa dos meios de comunicação, principalmente, né, onde as imagens e as notícias se espalham tanto, a gente ouve dizer que hoje em dia, em um ano, uma pessoa pode ver uma pornografia em que os nossos avós viam assim durante a vida toda. Então, eu não sei nem se é um ano ou uma hora. A destruição que se tem hoje as famílias. Então, parece utopia, parece uma gotinha no oceano a gente falar sobre os bens do matrimônio, sobre a família, que a família é dom de Deus, que ela é querida por Deus, que Jesus elevou ela ao sacramento do matrimônio para se fazer sinal eficaz do amor que Cristo tem pela sua igreja. Mas, assim como o profeta Jeremias, nós queremos pedir que Deus nos dê essa eficácia também, de anunciar a verdade sobre o matrimônio. Tá bom? Então, nós vamos continuar. Nós estamos falando sobre as crises matrimoniais. E hoje, nós vamos falar daquelas crises que são normais que aconteçam no matrimônio. Né, Daniel? Nós falamos, natural. Nós falamos, quando falávamos sobre a educação dos filhos, de algumas etapas da vida das crianças em que é preciso se prestar mais atenção, como, por exemplo, na adolescência. Então, da mesma forma, acontece no matrimônio. Existem algumas crises que são divididas em algumas etapas. Então, a primeira etapa que nós podemos falar é a crise da adaptação. Então, como o nome mesmo diz, é a adaptação que acontece nos primeiros anos do matrimônio. Então, vamos lá. Antes de eu me casar, né, eu tinha esse sonho de me casar, mas eu tinha a minha família, o Daniel tinha a família dele. E nós somos de família cristãs, mas nós temos famílias bem diferentes. Então, eu tinha lá em casa todo um costume.
Eu vim de uma família que tinha todo um jeito próprio de ser. E o Daniel veio de uma família com todo o jeito de ser dele. Aí, né, vale a pena voltar àquela pergunta: para que foi que eu me casei? Para ser feliz? Então, se essa é a minha resposta, então aí já começa uma dificuldade. Por quê? Porque no começo do matrimônio é preciso que eu faça renúncias, né, nessa crise da adaptação. Para quê? Para que eu me adapte à vida do meu cônjuge, porque eu quero que ele seja feliz, né? Eu quero que o meu casamento dê certo e eu quero sair de mim. Então, no começo do matrimônio, não é fácil. Exige sacrifício, exige da parte dos dois sensibilidade. Eu preciso me despojar do meu amor próprio para pensar na realização do outro, porque eu me caso também para fazer o outro feliz. Então, a vida conjugal talvez seja uma das formas mais radicais de eu deixar de me pertencer a mim mesma. Né? A vida comunitária também é, mas a vida conjugal não fica nada atrás. Então, veja, né, nós não vamos falar aqui de coisas muito elevadas. A gente vai falar da rotina, nessa adaptação. Por exemplo, compartilhar a mesma cama com o marido, que muitas vezes... Eu estou falando que marido porque eu sou mulher, né? Mas você possa... não quer dizer que seja ele, tá? Por favor, não me entendam mal. Então, compartilhar, por exemplo, a mesma cama com o marido que é espaçoso. Compartilhar o mesmo banheiro, né? Onde o marido ali deixa a tampa da privada aberta, onde a mulher deixa ali cabelo no ralo, o banheiro fica lá todo molhado. Compartilhar o mesmo guarda-roupa por todos os dias, em todos os dias da minha vida, conforme prometido. Não basta só ter uma atração afetiva, não basta só ter uma atração sexual. Alguns casais enfrentam dificuldades no começo do matrimônio ou no decorrer do matrimônio, às vezes por causa do jeito que o outro fecha a porta. Né? De repente o cônjuge lá, você vê, ele tem um outro jeito, ele veio de um outro jeito da casa dele. Então ele come ali de boca aberta, ele fala de boca cheia. Às vezes o cônjuge tem um mau hálito. Né? Não pensa que casamento é igual filme, né? Onde a mulher amanhece maquiada, né? E beija o marido beija ali a esposa. Né? E tem o terror da maioria das mulheres, do ronco do marido. Então, a gente sabe que algumas mulheres deixam até de dormir com seus maridos, ou vice-versa, né, por causa do ronco. E a gente conhece aquela historinha, né? Aí eu deixo o meu lugar vazio na cama, né? O demônio vai lá e se deita no meu lugar. É complicado. E tudo isso, principalmente quando aquele casal teve um matrimônio onde buscou a castidade. Então, ele vive toda essa adaptação da rotina diária ali, tentando achar um clímax, uma ordem ali também na relação sexual, no ato conjugal. Né? Então, sem o espírito de sacrifício, sem o reconhecimento dos próprios defeitos, né? A luta por melhorar o comportamento, de tornar a vida do outro melhor, né? Então, o casamento é muito difícil eu fazer o outro feliz se eu não tiver consciência disso. Então, tudo isso parece pouca coisa, parece picuinhas, mas muitos casamentos às vezes acabam aí, já nos primeiros anos, até nos primeiros meses. Eu já ouvi dizer de pessoas, de casais, que namoraram 3, 4, 5, até 10 anos e ficaram casados 3 meses, 6 meses. Né? E por quê? Porque não consegue se despojar, não consegue se dar, não consegue pensar na alegria do outro, né? Na felicidade do outro, tem um desconhecimento total dos bens do matrimônio. Então, muitas vezes, alguns casamentos acabam por aí. Também nessa fase, né, vem o primeiro filho. Ah, que alegria, né, quando a mulher descobre que está grávida, principalmente se ela sabe desse primeiro bem, né, que é a procriação. Então, a mulher fica grávida e o neném nasce, quantas alegrias, mas também quantos incômodos. Né? Nós seríamos hipócritas, né, de dizer que
não tem incômodos a vinda de uma criança também no casamento. Porque as noites começam a ser mal dormidas, né? O mau humor por causa da noite mal dormida. A necessidade de adaptar muitas vezes a vida da vida profissional da mulher. A mulher vai continuar trabalhando fora ou não? Tem condições de deixar o meu emprego ou não? Aonde eu vou deixar essa criança? E a esposa, principalmente, né? Os dois, vamos dizer assim, os dois, principalmente hoje, em que a mulher se casa mais tarde, o homem se casa mais tarde e adquire uma liberdade muito grande. Eu me casei com 32 anos, então eu tinha todo um esquema já de vida. E aí vem o filho. Quando ele vem e a sua vida daí, você já casou e você já tem começa a fazer essa experiência da vida de sua vida não se pertencer mais. Mas quando vem o filho, né, ele exige todo um cuidado. Ele tem todo um horário. E aí para a mulher, para mim foi, não sei se para toda mulher, né? Cada uma é de um jeito, talvez para umas mais, para outras menos. Mas a gente perde a liberdade e é um pouco sofrido. Então, o casal começa a viver mais renúncias ainda. Então, existem muitas renúncias e algumas vezes, na vinda do filho, ainda a mulher sofre com o ciúme do esposo. Porque daí a mulher, né, também tem que medir isso, se dá toda ao filho, esquece um pouco do esposo e o esposo fica enciumado. Então, todas essas situações que nós falamos e muitas outras que acontecem na adaptação do matrimônio, a Renata falou também, a Renata e o Ney falaram também na Teologia do Corpo, na última aula, a respeito daqueles dois que se esquecem que se casaram, que continuam tendo uma vida de solteiro. Muito perigoso, né? Então, mas essas situações vão amadurecendo, marido e mulher. E pouco a pouco, né, essa adaptação começa a produzir os efeitos, né, o resultado. Então, os filhos, à medida que vão chegando, ajudam que o marido e a mulher tenham um esquecimento próprio, né, consigam adquirir esse esquecimento próprio. O querer educar bem os filhos vai unindo os dois. Então, é importante que você assista a live que a gente fez falando sobre os bens do matrimônio. Porque se você se casa sabendo desses bens, né, que seria a procriação e a educação dos filhos, você chega nesse momento preparado. Você sabe que uma criança vai dar trabalho, né, que ela chora, né, que ela acorda à noite. Então você vai ter esses incômodos. E com a cabeça já preparada, acho que fica mais fácil. Então é importante você ter esse conhecimento dos bens do matrimônio, para quando chegar esses momentos de crise que vão ter, né, porque são crises naturais, que todo casamento tem, pelo menos uma boa porcentagem. Então você tendo esse conhecimento, você pode vivê-lo mais tranquilamente, assim, né? Aceitando esses momentos. E como aqui diz, né? Isso daí não se você vivê-lo bem, ele pode te ajudar a ser menos egoísta, né? Pensar mais no outro, pensar que isso é importante para o seu filho. Você vai pensar que a sua esposa está precisando de ajuda, então você vai poder praticar caridade com sua esposa, que ela sofre muito nesses tempos, assim, é exigida muito, né? Então, você estar preparado para esse momento vai ajudar nesses momentos de crise, né? É importante que fique dito aqui, o filho é muito mais alegria. Muito mais alegria. A gente está falando assim de algumas fases, né, que são difíceis, que é importante a gente saber. Mas o filho é a maior alegria, né, que Deus nos dá. É um presente maravilhoso que Deus nos dá, a alegria de ter filhos, né, vê-los crescendo, vê-los educados na fé. O coração da gente se enche. Deus nos recompensa já aqui na terra, né? Quando a gente vê daí os frutos.
Então, mas se o filho não vem, eu gostaria de deixar dito aqui também, se por algum motivo o filho não vem, é importante que esse casal se dê ao próximo, né? Que se faça pai e mãe daqueles que mais precisam, tá bom? É muito importante essa doação do casal, para eles não ficarem ali presos, né, entre eles. E aí a vida continua, né? Os anos vão passando e uma outra etapa que se chama etapa de consolidação. Mas vamos ver, a vida, essa fase também pode se dar logo no começo, né? É onde um quer ficar mandando no outro. Então há como se uma disputa ali, quem manda mais. Nós lemos na palavra que diz, né, mulheres sede submissas a seus esposos. Mas também nós lemos, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Nós já dissemos, Cristo amou a igreja como? Né, se entregando por ela, se doando, se gastando até a cruz por ela. Então, mulheres, sede submissas aos vossos esposos. Mas hoje em dia, nesse mundo, é difícil. Então, muitas vezes por causa do temperamento também, a gente precisa prestar atenção nisso. Por quê? Porque sempre tem uma ali que quer dominar mais. Então, a gente se esquece desse amor, se esquece dessa submissão de Cristo, e a gente vai vivendo a nossa vida ali, então um vai dominando o outro. Né? A gente leu lá no Catecismo, também foi na outra live, dessa dominação que daí acontece. E pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa que é submissa, é muito submissa, né? Ela não se importa realmente, ela é muito submissa e ela leva aquilo numa boa. Ou então ela entra num silêncio, numa revolta silenciosa, porque ela é dominada. E daí um dia isso vai explodir. E um dia ela vai dizer, chega dessa vida chata, quero fugir para a mata, né? Como diz aquela música. E o casamento vai correr um grande perigo. A mulher vai querer, o homem vai querer dar o grito de liberdade dele. Então, nessa fase é preciso muita sensibilidade daquele que domina, aquele que está dominando, está escravizando, né? Entre aspas, aqui né? Uma palavra, fica escravizando o outro. Tem que ser tudo daquele jeito, tem que ser tudo do meu jeito, ela nada pode, eu domino tudo. Eu acredito que hoje em dia nem aconteça tanto mais isso, né? Mas é importante que seja dito. Então, aquele que está dominando, é preciso que ele tenha uma sensibilidade para ver o mal que ele está fazendo para sua esposa ou para o seu esposo. E aquele que está sendo escravizado, entre aspas, que está sendo dominado, é preciso que ele tenha uma sinceridade. E é preciso que os dois dialoguem. Então, é preciso que essa pessoa diga. É preciso que essa pessoa avise antes de explodir. Né? Dela encher e falar, não quero mais. Então, é isso, né? Essa etapa. É preciso que se converse. Né? É uma etapa importante, porque vamos dizer que aquela etapa dos 7 anos, a fase dos 7 anos, 7 a 10 anos, onde muitos casamentos acabam. Talvez porque a mulher ou o marido estejam saturados. Então, se você estiver nesse tempo e perceber que isso possa estar acontecendo, né, o segredo é o diálogo. Né? Converse, não fique guardando coisas para si, sofrendo. São uma só carne, vocês dois são uma só carne, né? Então vocês têm que partilhar tudo. Deve haver esse diálogo, conversar, ver se você está sofrendo por alguma atitude do outro. Né? Eu acho que o segredo nessa crise é o diálogo, conversar mesmo um com o outro. E depois, o tempo continua passando, a gente vai chegando numa idade, etapa da idade madura, que se diz. Nosso casamento é meio atípico, não vamos entrar em detalhes, mas existem essa etapa. Então, nós nos casamos e nós temos muitos sonhos. E daí, a gente chega numa etapa
da vida em que a gente vê que aquele sonho, alguns sonhos eram ilusões, que eles não vão se realizar. Alguns sonhos a gente já realizou. Então, vem aquela fase, que é naquela fase que aparecem as dores, né? Então, cada dia é uma dor. Estou mais madura, estou mais envelhecida. A falta de saúde chega, então, né? A gente precisa mais nos consultórios, mais no hospital. Começa a acontecer o declive da beleza. Então, para a mulher é uma fase bem difícil, em que ela vê lá que as células não estão mais se renovando, o cabelo não é mais o mesmo. Então, para a mulher é uma fase difícil. Não é o nosso caso aqui, mas às vezes nessa fase os filhos estão se despedindo, eles vão se casando, eles vão para a faculdade, eles vão para o seminário. E aí entra a monotonia. Então, o casal fica ali. Né? Não acontece mais nada novo. Sempre, todo dia a mesma coisa, aquela rotina. E daí, São José Maria Escrivá, ele usa, né, de uma forma assim até engraçada, ele chama a mística de Oxalá. Então, eu vou usar aqui como exemplo, né? Então, aquele casal, aquele cônjuge, ele começa a falar para si mesmo ou para algum amigo próximo. Ele começa a falar: oxalá eu não tivesse me casado. Oxalá eu tivesse me casado com aquela outra. Oxalá eu pudesse reviver tudo aquilo que eu vivi da minha juventude. Oxalá se eu pudesse namorar de novo. Né? E nessa mística, nesse clima dessa mística de Oxalá, quantos casamentos não se dissolvem? Por quê? Não ficaram só nesse, se eu pudesse, né? Eles foram lá e fizeram de fato aquilo que eles estavam com vontade de fazer. Então, nessa fase, a gente percebe que quase tudo que sonhamos nós conseguimos, né? Nós, como cristãos, falar de mim. Então, eu queria ter uma casa, eu queria ter um bom esposo, eu queria ter filhos. E aí está tudo ali, eu tenho tudo. Eu não tenho sonhos terrenos tão altos assim. Talvez uma viagem que a gente ainda não fez, mas eu tenho o meu carrinho, eu tenho a minha casinha, eu tenho a minha família, que é consagrada a Deus. E daí eu coloco a cabeça no travesseiro à noite e falo: mas é só isso? Né? E aí vem toda uma ingratidão nessa fase madura. E eu preciso daí perceber que eu preciso sonhar outros sonhos, né? Os sonhos mais elevados, os sonhos de Deus, que não se submetem ao tempo, por exemplo. Mesmo que eu me decepcione com uma pessoa, mesmo que eu já esteja doente, mesmo que eu não esteja mais tão bonita assim, eu tenho esse sonho que é elevado, que é chegar no céu. Né? Então, nessa fase do matrimônio, nessa idade madura, eu preciso deixar para lá os sonhos que, sabe, eu vejo que era muito terreno. As ilusões que eu tenho um sonho que eu sei que ele não vai se realizar. Então, eu tenho que deixar para lá. Eu tenho que deixar para lá o saudosismo. É bom, né, fazer memória. É gostoso fazer memória. Mas muitas vezes nós fazemos memória de uma vida de pecado. Nós temos saudades da época que nós pecávamos. Então, eu tenho que deixar para lá esse saudosismo doentio, que aprisiona a nossa alma, que não nos deixa viver o presente, as alegrias do presente. Né? Até talvez a alegria de uma calmaria no seu matrimônio. É bom você estar com seu esposo, mas assim, é hora de muito mais agora eu me colocar em oração. De entender a razão última da minha existência, que dessa vocação, que é chegar até o céu, de levar o meu esposo ao céu. Os filhos, né? Se pôr em oração para perceber quais são as carências do meu cônjuge. O que mais eu posso para fazê-lo feliz, mais feliz.
né? Continuar prestando atenção nos filhos, mesmo que eles estejam casados, mesmo que eles estejam vivendo a vida deles, né? Continuar a pensar neles, mas não naquilo que eu posso dar enquanto matéria, mas o que eu posso dar a eles, né? Daquilo que não passa. Né? Às vezes os filhos, você teve todo um zelo pelos seus filhos enquanto eles eram crianças, enquanto eles eram jovenzinhos, mas e agora? Como é que eles estão vivendo a sua vida? Será que eles estão assim se deixando levar pelos amigos, de repente por um pensamento marxista numa universidade que eles estão, pelo um matrimônio deles que não está indo bem? Então é tempo disso. Né? Então, essa é a fase da idade madura. Nós temos também que prestar atenção para que a gente não queira voltar lá para a nossa adolescência, né? Fazer as coisas de jovenzinhos. Às vezes a mulher ali começa a pintar o cabelo, quer se sentir atraente, o homem também, né? A gente tem essa necessidade. Será que ainda eu atraio a atenção de alguém? Então, prestar atenção nisso. Eu tenho ali ainda o meu esposo, eu tenho ainda a minha esposa, os meus filhos, eu me volto mais para Deus, então eu tenho mais tempo agora. Muitas vezes a vida da mulher casada, a santidade da mulher casada, o apostolado da mulher casada é ali entre as panelas, entre trocar fraldas, levar filho para a escola, ajudar eles a estudarem, mas nesta fase em que, essa monotonia pode se transformar numa vida mais profunda de oração. Assim, e entender, no caso, nesses tempos em que a mulher ela saiba para trabalhar, né? Ela também tem o seu emprego, né? Mulheres que deixaram o trabalho para poder educar os filhos, né? Que bonito é isso, né? Você vê seu filho hoje no caminho de Deus, mas muitas mulheres se frustram porque deixaram de fazer os seus sonhos, né, de sei lá, se formar numa faculdade, ter um bom emprego, mas não vê, né, como você falou, da questão de pensar nas coisas de Deus, né, que é o fruto, que são os filhos em Deus, né? Então, esse momento é o momento da gente pensar nas coisas de Deus, e esquecer um pouco esses pensamentos mundanos, né, se pôr em oração, agradecer, né, ser agradecido por tudo que já passou no casamento, os filhos que cresceram, que estão bem, né, que estão em Deus, ter esses pensamentos nesse tempo, né? Depois vem a velhice, né? Nós não estamos nessa etapa, né? Então a gente não vai falar daquilo que a gente já viveu, mas daquilo que a gente vê, daquilo que a gente estudou. Então, tudo que se aplica, tudo que a gente disse a respeito da etapa, da fase madura, da idade madura, se aplica também na velhice que chega. Né? Mas aqui a gente pode acrescentar. Às vezes a gente vê uma pessoa reclamando, fala assim, essa pessoa está ficando velha. Então, a gente associa, né, uma vida de lamoriação com a velhice. Então, que nessa fase eu seja mais agradecida do que lamoriosa, que eu seja grata, né? Deve ser a fase da idade da velhice em que eu tenho que tomar ainda mais conta daquele velhinho que passou a vida toda do meu lado, vivendo as alegrias, as tristezas, superando as dificuldades, uma vida toda, né? De pena e de alegria. Então, eu me aprimoro mais, eu tomo mais conta do que ele vai comer, ver se ele está tomando os remédios certinho. É época da velhice no casamento, né? Se os dois estiverem juntos, se nenhum dos dois, né? Se eles estiverem vivos ainda juntinhos, de a gente fazer um balanço de vida junto. Sempre é bom, né, pensar na morte, mas muito mais na etapa da velhice. Porque quanto mais velhos nós ficamos, mais maduros, mais próximos nós vamos estar de contemplar a face de Deus. Então, é uma fase de que sempre nós precisamos fazer um balanço da vida. Hoje em dia, a gente vê muito velhinho, um casal de velhinho, ou indo para os bailes, para os bingos. Tudo bem, mas eu preciso ser
um porto seguro também para outras pessoas. Eu preciso ser um porto seguro para os meus filhos, para os meus netos, porque o corpo não aguenta quase mais nada. Então, o casal, imagine lá um casal de velhinhos, já sem forças, às vezes, para caminhar, para fazer um trabalho braçal. Mas a cabeça, né, o corpo, infelizmente, né, a gente queria ter um corpo de 20 com uma cabeça de 70, 80, 60 anos. Mas então o corpo, quando eu estou velho, não aguenta muita coisa, mas a cabeça está cheia de sabedoria. Então, que nós, né, que Deus nos dê essa graça de, enquanto casal de velhinhos, ser um porto seguro. Um porto de paz para os filhos, para os netos, para os amigos dos filhos, para os amigos dos netos, que eles possam vir buscar em nós uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, que a gente possa ser daí nessa etapa. Calmaria para a tempestade de muitas pessoas. E assim, para os netos, muitas vezes a gente não estava preparado quando novos para educar os filhos, né? Mas podemos, com a nossa experiência, poder passar para os netos sobre isso, né? Sobre a vida matrimonial, dar testemunho. E também na questão da idade, porque hoje em dia são poucos os matrimônios que duram tanto tempo, né? A gente acha estranho quando um casal chega aos 50 anos de matrimônio. Hoje em dia é assim. Então, você conseguir chegar nessa etapa da velhice, né, é um testemunho em que muitas pessoas deveriam se espelhar. Você fala dos avós passarem a sabedoria para os seus netos, mas não só passar sabedoria, né, mas também gastar o tempo ali, brincar, né, curtir, porque quando a gente tem os filhos, a gente sempre se acha muito ocupado para brincar com os filhos, mas é uma oportunidade que nós temos daí de brincar com os netos. Então, essas são as etapas de amadurecimento. São etapas de amadurecimento de um casal. Existem outras crises matrimoniais, que essas se dão, geralmente, são provocadas por desvios das nossas atitudes, das decisões erradas. Então, essas nós vamos deixar para falar em outro vídeo, para que esse não fique muito longo. Então, nós agradecemos a sua presença, nós esperamos que o Senhor tenha tocado de alguma forma o seu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? É importante para nós, para que a palavra de Deus, para que os ensinamentos da nossa Santa Igreja cheguem a outros lares. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Amém.